Olá, boa noite, pessoal. Eu sou o Alex e serei mestre de cerimônias deste webinar, com a ajuda do Jerônimo Santos, que coordenará o bloco de perguntas ao final das palestras. O tempo limite para perguntas e respostas será até às 20 horas. O restante das perguntas serão respondidas posteriormente por e-mail. Hoje nós teremos o palestrante Maurício Noguchi, que falará sobre sistemas de controle de VAV, abordando teoria sobre sistemas de VAV, simulação prática, instalação, operação e manutenção e como especificar o sistema. O engenheiro Maurício Noguchi, ele é formado em engenharia elétrica pela PUC em 2000, pós em administração de empresas em 2001 pela FEI, Executive Partner da DSA Engenharia, trabalha há 22 anos no segmento de controles e automação, iniciando a carreira em empresa de projeto e instalação de HVAC em 1995. Atualmente atua no mercado de implantação de sistemas eletrônicos integrados, com automação, segurança, dados e TI. Passo então a palavra ao palestrante Maurício Noguchi. Lembrando que vocês podem enviar as suas dúvidas durante a palestra através da plataforma. Então, as perguntas serão lidas no final do webinar e respondidas pelo palestrante. Então, passo a palavra ao engenheiro Maurício Noguchi. Boa noite, pessoal. Eu vou, em primeiro lugar, queria agradecer a Ashley pelo convite. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre sistemas de controle de VAV. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Dá para ouvir minha voz direitinho, né? Sim, sim. Então vamos lá. Então, para falar um pouquinho sobre sistemas, a gente dividiu aqui em 4 partes. Primeiro, uma teoria básica sobre como funciona o sistema de VAV. Depois, uma simulação prática. A gente vai tentar transmitir um vídeo, né? Geralmente, essa apresentação a gente faz ao vivo, com uma VAV, com ventilador, né? Com controlador. Nesse caso, a gente vai tentar transmitir um vídeo mostrando essa simulação. E orientações sobre instalação, operação e manutenção, além da especificação da VAV, que é muito importante. Falando um pouquinho de teoria, a VAV ela surgiu na década de 70, né, em plena crise energética, como uma forma de conseguir um desempenho melhor nos sistemas de ar-condicionado, né, fazendo um contraponto aos sistemas de vazão de ar constante, os sistemas VAC. A gente vai mostrar a diferença desses dois sistemas através de alguns gráficos. E também dentro da VAV tem 2 conceitos, né? O dependente de pressão e o independente de pressão, que também a gente vai ver nesse treinamento. Então, prosseguindo. Sistemas de vazão de ar constante é um sistema onde a vazão total do sistema ele é calculada em função da carga térmica. Ela, obviamente, o nome já fala, a vazão é constante, e o controle da temperatura ele é feito através da variação da temperatura de insuflamento. Né? Ele apresenta alguns problemas conceituais, né, de desequilíbrio térmico, porque o controle ele é efetuado pelo retorno de ar, ou seja, ele pega a temperatura de retorno e o controle acaba sendo feito em várias salas pela média da temperatura das salas, que é representada pelo retorno. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, uma representação gráfica de um equipamento de ar-condicionado, um fan coil, insuflando aqui para várias salas, tá? Dá para ver aqui, né? Algumas salinhas, tem 4 salas. E aqui na linha pontilhada, o retorno de ar. Tá? Então, nesse caso, nós temos aqui uma vazão de projeto constante. Obviamente, na máquina a gente tem que projetá-la para ter a vazão total de todas as salas, mais as perdas decorrentes do próprio caminho, né, do duto, do trecho reto. E ali o retorno. Tá?
Então a gente tem a válvula de controle sendo controlada pelo retorno de ar, né? Num caso desses, aqui a gente está representando os elementos que provocam alteração de calor sensível, né? Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente tenha na primeira sala, né, uma única pessoa ali, e na última sala a insolação e um monte de gente, tá? Na média, né, uma está com frio, os outros estão com calor, na média está tudo ok, né? Então, esse sistema de controle vai sempre apresentar desequilíbrio térmico, né? Porque você vai ter a temperatura de insuflamento variável e a vazão constante, né? Você não tem um controle individualizado por sala, né? E também isso vai provocar um desperdício de carga térmica, né? Na primeira condição, onde a gente viu uma sala com muito frio, outra com muito calor. Obviamente, naquela sala onde existe muito frio, a gente está tendo um certo desperdício aí de carga térmica, tá? A VAV ela surgiu com esse propósito, né? Efetuar um controle individualizado por sala. Você consegue criar aí um controle individualizado, evitar desperdício, né? Só que isso também acaba fazendo com que o sistema de controle fique bem mais complexo, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui, o mesmo do vazão de ar constante, só que agora implementando o sistema de VAV, né? Então imagina aquele mesmo sistema sendo adequado para um sistema de vazão de ar variável. Então, obviamente, para cada sala, para cada local, a gente precisa ter uma caixa de VAV. Essa caixa de VAV ela vai ter uma vazão mínima e máxima projetada para atender a carga térmica máxima e a renovação de ar mínima necessária. Tá? Então, logo o ventilador de ar de insuflamento ele vai ter que obedecer essa mesma proporção e ela vai ter que ser, obviamente, variável. Em se tratando de VAV, cada sala tem um controle local. Então, a gente vai ter em cada sala um sensor de temperatura que vai modular essa caixa de acordo, né, com a carga térmica, com o erro, a gente vai ver mais para frente. Ele vai determinar qual é a vazão necessária para aquela dada condição. E o controle de temperatura da máquina, né, do fan coil, ele vai deixar de ser feito pelo retorno, que seria a média das salas, então ele vai ser feito através do insuflamento de ar. Tá? Eu vou apresentar inclusive uma fórmula que vai explicar melhor o porquê desse conceito, tá? O porquê da temperatura ser feita, ser medida no insuflamento. E por último, como a gente tem a vazão variável, nós temos que ter esse motor acompanhando a vazão necessária, a demanda de vazão, através de um inversor de frequência. Tá? Então, logo, temos que ter um sensor de pressão estática no duto de ar para modular esse inversor. Tá? Todo o conceito da lógica eu vou apresentar no decorrer da apresentação, então eu vou explicar o porquê da temperatura no insuflamento, como a gente vai modular o inversor pela pressão, como fazer o cálculo da pressão estática, tá? E como funciona a lógica de controle de cada VAV. Aqui a gente tem um esquema geral, né? Então a máquina com a temperatura de insuflamento, sensor de pressão, uma caixa de VAV para cada sala e um sensor de temperatura, né, que muita gente chama de termostato, para cada ambiente. Ok. Logo, né, num caso desses, a gente tem aqui nós temos aqui uma situação onde o calor sensível ele é distribuída para cada sala. Então, na primeira sala, você pode ver 200 metros cúbicos, só tem uma pessoa, não está batendo insolação, então ele foi para a vazão mínima, né?
E na última sala, vazão próximo da máxima. Tá? Então, à medida que você tem uma variação de calor sensível, a tela não está saindo do lugar aqui, só um segundo. Desculpa, vamos lá. Então, à medida que a gente tem uma variação de calor, a gente tem um recálculo da vazão necessária. Tá? Então, a VAV ela sempre vai estar buscando a vazão calculada, né? E ela tem toda a função de balancear, fazer o balanceamento de ar do sistema. Tá? Dá para fazer uma analogia com o balanceamento hidráulico, né? Com as válvulas de balanceamento. A VAV tem uma função muito similar. Garantir que você nunca ultrapasse a vazão máxima ou a vazão calculada em cada sala. Tá? E, obviamente, né, nesse caso aqui, as vazões foram recalculadas e o inversor de frequência vai fazer com que o ventilador também acompanhe a vazão necessária. Tá? Então, sempre a VAV, ou o conjunto de VAV, vai demandar a vazão ao ventilador através da variação de pressão estática. Então, prosseguindo, a diferença entre os sistemas ela pode ser melhor compreendida através dessa fórmula aqui. A vazão em metros cúbicos por hora vai ser igual ao calor sensível dividido por 0,24 vezes a temperatura de set point, ou seja, a temperatura que você deseja que a sala esteja, né, por exemplo, 22 graus, menos a temperatura de insuflamento. Tá? Então, no sistema de vazão de ar constante, a vazão insuflada é constante. Então, logo, qualquer variação de calor sensível aqui na sala, decorrente de pessoas, equipamento e insolação, vai fazer com que você tenha uma variação na temperatura insuflada. Tá, ok? A temperatura de set point ela vai ser uma constante, ela vai ser definida na operação. Tá? Por exemplo, 22 ou 23 graus Celsius. No caso de vazão variável, é o contrário, né? Você tem a Q variável e a temperatura de insuflamento constante. Então, isso explica o porquê a gente mudou naquela concepção a temperatura, o sensor de temperatura que estava antes no retorno, ele passou a ser no insuflamento, tá? Por esse fato, né? Então, à medida que a gente tem variação no calor sensível ali por equipamentos, pessoas, insolação, a temperatura é constante, logo nós vamos variar a vazão calculada, a vazão necessária, né? Tá ok? Bom, agora vamos diferenciar dois tipos diferentes de VAV. A VAV mais conceituada, né, e a que melhor funciona no mercado é a chamada independente de pressão. Tá? Ela é uma VAV que possui dois loops de controle, temperatura e vazão. Ela é independente de pressão porque ela faz o balanceamento do sistema. Né? Então você tem um ajuste de vazão máxima, mínima. Ela vai minimizar problemas de ruído, né, no sistema. E, obviamente, ela vai ter mais especialização no ajuste e na configuração. Dando um exemplo aqui, imagine que a gente tenha um duto de ar, onde nós temos a vazão chegando aqui nas últimas salas, né? Então você pode ver duas salas aqui, uma sala aqui e a outra aqui. Tá? Então, o que vai acontecer geralmente, né? Uma VAV dependente de pressão, ela possui apenas controle por temperatura, ela não tem vazão. Então, logo, a primeira VAV vai fazer com que
toda vazão, uma boa parte da vazão seja roubada pelas primeiras salas, né? Ou seja, eu não consigo limitar aqui nesse controlador aqui qual é a vazão máxima. E às vezes, né, com uma abertura que nem seja 100%, uma abertura alta, você pode passar muito mais do que a vazão máxima de projeto. Logo, vai fazer com que nas últimas VAV a gente não consiga atingir a vazão necessária. Tá? Pode chegar menos do que a vazão necessária. Então, uma VAV independente de pressão costuma ter esse problema. Tá? Ele nada mais é do que um termostato, né? O termostato está aqui, ligado num damper motorizado. Tá? Então, tem muita gente que implanta isso, né? Termostato num damper motorizado é VAV, só que ele costuma apresentar esse problema crítico. As primeiras VAVs do sistema roubam vazão, provocam desequilíbrio, e as últimas VAVs costumam não conseguir obter vazão suficiente, né? Em suma, o sistema dependente de pressão, como eu falei, os dampers, quando abrem, não precisa nem chegar a 100%, mas numa abertura alta, faz com que a vazão insuflada seja maior que a vazão máxima projetada e causa desequilíbrio térmico, por isso os últimos não conseguem atingir a vazão necessária. Tá? Já a vazão independente de pressão, ele é um sistema composto pelo controlador, pelo sensor de temperatura, pelo controlador e por um sensor de pressão que ele é colocado na cruzeta, ou seja, a gente vai ver a seguir a fórmula, mas ele converte pressão em vazão. Né? Então ele pega a perda de carga da VAV, converte em vazão, e com isso a gente consegue fazer com que todas as caixas não permitam que a vazão que passe por elas seja maior do que a vazão máxima projetada. Tá ok? Então, em suma, ele vai fazer ele vai ter um ajuste de vazão por sala, limitando-se à vazão máxima de projeto, e os últimos samais vão conseguir ser atingidos desde que todo o sistema esteja corretamente calibrado. A gente vai falar sobre calibração da VAV nos slides a seguir. Agora vamos falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento da VAV, tá? Em 6 etapas. O primeiro ponto, que é crucial, é calibrar o sistema. Depois definir as vazões mínimas e máximas. Depois, como é o algoritmo dela, da tabela interpolada de vazão por temperatura, a partir da qual se calcula a porcentagem de refrigeração necessária. Aqui. Depois da porcentagem de vazão de refrigeração necessária, é calculada a vazão necessária pela interpolação. E, por último, a modulação do atuador buscando a vazão calculada. Tá ok? A calibração do sistema. Tá? Essa é a fórmula. É uma derivada da fórmula baseada em Bernoulli, né? Para se calibrar um sistema. Tá? Então, nessa fórmula a gente tem a vazão em metros cúbicos hora, que é igual a uma constante, vezes a área da caixa em metros quadrados, dividido pela raiz quadrada de K, que é a constante da caixa, dividido pela raiz quadrada, pelo diferencial de pressão da cruzeta, ou seja, pela perda de carga daquela caixa. Isso aqui é uma fórmula de um fabricante específico, mas todas têm o mesmo princípio. Tá? Pode haver pequenas variações conforme cada fabricante, mas todas elas seguem o princípio de que a vazão é igual a uma constante vezes a raiz quadrada do diferencial de pressão oriundo da perda de carga da VAV.
Tá ok? Então, para se calibrar uma caixa, é extremamente necessário se ter a fórmula daquela caixa. Tá? Então, é sempre calibração por comparação. Né? A gente tem que conseguir calcular a fórmula teórica. Então, se nós tivermos um micromanômetro, tá? Se a gente tiver um micromanômetro, nós teremos o ΔP da cruzeta. Né? Então, a gente pode espetar um T ali na cruzeta e verificar a perda real, comparar essa fórmula com o valor que a gente está encontrando na controladora, por exemplo. Esse é um dos métodos de calibração. Tá? A outra é pela própria vazão se comparar e aí corrigir direto pelo fator K. Tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre essa parte, que é uma parte meio complexa, a gente vai esclarecer ali no momento correto, né, nas dúvidas que forem apresentadas. Então, prosseguindo a parte da calibração, uma vez calibrada, a gente tem que setar para cada caixa quais são as vazões máximas e vazão mínima. Né? A vazão máxima é em função da carga térmica máxima daquele ambiente, e a vazão mínima em função da renovação de ar mínima, né? Que é o número de pessoas vezes, o pessoal costuma usar 14 metros cúbicos hora, né, por pessoa. Isso vai ser a configuração correta. Tá? Lembrando que em vazão mínima o sistema está refrigerando ainda. Né? Então, um sistema de VAV que trabalhe somente para refrigeração, num momento de calor, no momento de frio, né, no inverno, ele pode também refrigerar além do necessário. Isso a gente vai ver logo a seguir num troubleshoot. Então, prosseguindo com o princípio de funcionamento, nós temos aqui a tabela interpolada de vazão por temperatura, a partir da qual a gente vai conseguir chegar na vazão calculada. Então, se você observar bem, nesse primeiro eixo aqui, nós temos o eixo da vazão, em metro cúbico hora. E aqui, a refrigeração necessária baseada na temperatura. Tá ok? Então, como é que vai ser o cálculo com a tabela interpolada? Primeiro, em função da temperatura do set point, a gente vai definir qual é a porcentagem de refrigeração necessária. Ou seja, vamos imaginar que a gente determinou 22 graus set point e uma banda proporcional de 2 graus Celsius. Tá? Logo, ela vai trabalhar num range de 22 a 24 graus Celsius e vai se interpolar a leitura de temperatura com a vazão entre a mínima e a máxima, que a gente vai chamar de vazão calculada. Tá? Resumindo, aqui falando de uma forma diretamente proporcional, né? Se nós tivermos a temperatura lida pelo sensor lá na sala igual ao set point, ele vai determinar a vazão mínima. Se nós tivermos uma temperatura ali na sala maior ou igual que 24 graus Celsius, ele vai calcular a vazão máxima, né? Nunca ultrapassando isso, obviamente. E, no caso aqui, nós interpolamos um valor, né? 23,5 graus Celsius, interpola-se aqui nessa linha, nós chegamos na vazão calculada. Tá? Obviamente pode haver variações, né? De configuração da banda proporcional, e aqui a gente está usando somente o elemento proporcional, né, de um cálculo PID. Geralmente é somente proporcional que se usa para interpolação, mas existem algumas lógicas de controle que também utilizam o integral. Tá? Mas é muito raro eu ver cálculo integral nessa interpolação. O integral geralmente é na modulação do atuador. Então, prosseguindo aqui. Bom, calculando a vazão necessária,
é a última parte da lógica. Ele vai modular o atuador através de uma lógica proporcional integral para buscar a vazão calculada. Tá? Ou seja, se eu estiver lendo 500 metros cúbicos hora e se calculou a vazão de 200 metros cúbicos hora, o atuador vai começar a dar pulsos, né? Uma lógica integral, até chegar dentro de 200 metros cúbicos hora. A gente tem um vídeo aqui que eu vou tentar mostrar para vocês para simular essa situação toda. Tá? Bom, chegando na parte construtiva aqui da caixa, né? A caixa de VAV ela é formada por uma cruzeta, que fica no interior da caixa, na qual a gente vai ter a perda de carga. Então, ela vai ter, saindo da cruzeta, duas mangueirinhas, que a gente conecta nos controladores aqui, né, nos sensores de pressão diferencial, sempre seguindo o positivo e negativo. Na caixa também a gente tem um eixo passante do registro, né, que é ligado aqui no atuador. Importante também lembrar, né, que a gente tem que obedecer o fim de curso de abertura e de fechamento. Né? Então aqui nesse atuador a gente tem posições certas aqui, cada fabricante tem o seu, para se ajustar o modo aberto e o modo fechado, até para evitar que ele não opere ao contrário, né? Ou seja, quando o controlador mandar o pulso para abrir, ele não fechar. Então é importante entender esse sentido na caixa. Temos também o controlador, né? que é esse elemento inteiro aqui. O atuador, que faz parte do controlador. Então aqui é o controlador e aqui é o atuador. Na maioria das vezes eles já vêm integrados. E o sensor de temperatura, né, que se comunica com esse controlador. Bom, vamos lá. Isso aqui eu vou passar, porque aqui é só dados de um controlador específico, né? Fala um pouquinho sobre instalação, operação e manutenção. Tá? Isso aqui são 8 pontos muito importantes na instalação, operação e manutenção da caixa. Primeiro, é o acoplamento do controlador na caixa de VAV, conforme eu falei. Né? Geralmente, desculpa, alguns controladores eles têm a posição certa do sensor de pressão, então geralmente os pitôs para baixo. Alguns controladores eles têm efeito gravidade, né? Ou seja, a calibração ela é feita a partir de uma posição específica, enquanto outras já têm uma compensação de gravidade. Né? Então, o sensor de pressão é um elemento peso resistivo, que em alguns casos são sensíveis à gravidade. Então, geralmente, se coloca o pitô para baixo. Tá? O posicionamento de sensor de temperatura, né, no ambiente é a mesma regra de um termostato, ou seja, 1,5 m de altura, que é a altura, né, do conforto humano, e também para uma operação, né, ou seja, o sujeito vai lá e vai poder, em alguns casos, mudar o set point, dependendo do tipo de sensor, e longe de correntes de ar e de fontes de calor. Outro ponto muito importante é a alimentação e a rede de comunicação da caixa. Se nós formos trabalhar em controladores de VAV que vão se falar em rede de comunicação, é importante verificar o aterramento do transformador, porque muitas vezes a rede de comunicação dele, né, o seio de comunicação, tem em comum aterrado. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bem importante. E uma outra questão é o posicionamento do sensor de pressão. Né? Aquele sensor de pressão que nós ilustramos ali no primeiro slide, eu vou voltar para vocês verem, onde eu coloco ele, como é que eu configuro o inversor de frequência. Então eu vou voltar aqui no primeiro slide.
Aqui. A posição correta do sensor de pressão, recomendada, né, é o mais próximo do final do duto, tá? Ou seja, seria o mais próximo desse cara aqui, ó. Tá? É bem similar à ideia, né, da válvula de balanceamento, onde o sensor de pressão ela é colocado a 2/3 entre a bomba e o último fan coil, né? Porque para garantir que na última sala a gente tenha pressão suficiente. E a teoria é o seguinte, né, esse sensor de pressão ele é estático, ou seja, eu vou colocar o positivo desse sensor na parede do duto, né? Fazendo uma analogia, quando as VAVs começarem a fechar, a pressão estática aqui vai aumentar e fazer com que o inversor de frequência diminua a rotação até essa pressão se equalizar no set point. Aí, uma pergunta que é crucial, né, para se configurar o sistema. Qual é a pressão de set point necessária para um correto funcionamento do inversor? É simples, né? Para a gente chegar na pressão é necessário que todas as VAVs sejam colocadas na vazão máxima, tá? Ou seja, eu vou colocar um set point ali embaixo para todos os sensores. Então, vou colocar ali 15 graus, por exemplo. Ou uma temperatura que faça com que as VAVs busquem a vazão máxima. Isso não quer dizer que todas as VAVs chegarão na vazão máxima, porque pode ter havido um projeto com fator de simultaneidade, ou seja, onde faz com que nem todas as VAVs atinjam a vazão máxima, porque ele entende que nunca vai haver essa condição. Tá? Mas para efeito de comissionamento do sensor de pressão, é necessário que todas as VAVs busquem a vazão máxima. Dada essa condição, todas buscando a máxima, né, a gente vai manualmente no inversor de frequência, aumentando ele, até que essas VAVs atinjam essa condição. Quando atingir a condição, a gente vai fazer a leitura no sensor de pressão e esse vai ser o set point configurado. Tá ok? Bom, e por último, né, a calibração dele. Né? A calibração do sensor do controlador de VAV, ela é feita preferencialmente utilizando-se um micromanômetro, conforme eu falei logo no início, ou seja, comparando a fórmula da caixa com a vazão lida, né? Ou balomíter, tá? Já o anemômetro ele é muito impreciso, né? O anemômetro não é recomendado, tá? O anemômetro ele chega a dar um erro de leitura ali de 200%, ele não tem uma boa leitura em difusores de ar, tá? Já o balomíter é uma forma bem prática, né? Ou seja, coloca-se o balomíter nos difusores, compara-se com a leitura dos controladores e aí a gente faz a compensação pelo fator K, tá? Que é esse segundo ponto aqui que a gente colocou. Comparação entre a leitura do controlador com do instrumento, no caso o balomíter. No caso do micromanômetro é com a fórmula da caixa. Tá? Geralmente um controlador de VAV ele vem com pelo menos esses parâmetros de controle, né? Que seria calibração da vazão, que é aquele fator K que eu havia ilustrado, o tempo do atuador, de preferência ele tem que coincidir com o tempo de abertura do atuador que foi colocado, configuração de vazão máxima e mínima, zona morta, ou seja, qual que é a tolerância de vazão e temperatura na qual eu não tenha ação do atuador. Vou dar um exemplo. Se eu tiver uma tolerância de temperatura de meio grau, então meu set point é 22 e eu tenho 22,5, eu estou dentro de uma zona morta onde não há necessidade do atuador ficar modulando. Mesma coisa para vazão. Né? Se eu tiver uma tolerância de 100 metros cúbicos e eu tenho ali uma vazão calculada de 600 e o meu controlador está lendo 500, ele vai manter o atuador parado até para evitar desgaste. Né? E por último, set point de temperatura.
Tá? Pessoal, com isso, eu encerro o mini treinamento prático, o mini treinamento teórico da VAV. Eu queria só ver... Alex, você está na escuta? Agora sim. Ok. Sim, eu vou abrir o vídeo aqui, eu consegui baixar ele. Tá legal, ótimo. Só um minutinho. Ali tem um vídeo bem antigo que mostra uma configuração de vazão máxima, vazão mínima e o atuador modulando ali. Estou abrindo ele aqui. Eu tenho que mudar a tela aqui, Alex, para você agora? Eu acho que eu consigo fazer isso, espera só um momentinho. Tá legal. Que o vídeo tá abrindo bem em cima aqui. Pode avançar um pouquinho? Acho que ele... Eu tô conseguindo ver minha tela? Sim, sim. Tá aparecendo sua tela. Ah, perfeito. Tá. É um vídeo aí, acho que de 2 minutos ou 3 minutos, que ele ilustra bem ali tudo isso que eu expliquei aqui no treinamento. Perfeito, vou dar o play. Tá, isso aí é uma simulação em laboratório, tá? De uma VAV bem simples, né, antiga. Vocês podem ver ao fundo o controlador acoplado e uma caixa de VAV, vocês estão vendo ali. O sujeito está configurando ali a vazão máxima e mínima, né, no próprio termostato. Então a vazão máxima foi configurada em 2.670 metros cúbicos hora e a vazão mínima em 894 metros cúbicos hora. Tá? Você pode ver que a temperatura ali de set point está sendo alterada para 25 graus. Como a temperatura ambiente está em 24, logo ele vai ter que buscar a vazão mínima, né? Ou seja, 894 metros cúbicos hora. E aí você vai ver a caixa modulando, né? Você está vendo a vazão no display do sensor e a caixa de VAV fechando, buscando a vazão mínima, né? Dá para observar ali perfeitamente, né, a caixa modulando e de forma não linear, isso é muito importante, né, você pode ver a vazão diminuindo ali na tela do controlador. Então ele demora um pouquinho, a vazão estava na máxima, estava em 2.700, se eu não me engano, e já está ali diminuindo para próximo da mínima. Ainda está longe da mínima, mas vai chegar lá. Tá, então lembrando que a mínima estava em 894 e ele vai chegar ali próximo disso. Ó. 780 chegou. Né? 812, agora ele vai ficar, né, num regime ali mantendo a vazão próxima a isso. Ele não, obviamente não crava. E agora o processo reverso, né? A gente vai colocar o set point de temperatura bem baixo, no caso aqui 22, como a temperatura está em 24, né, se vocês lembrarem lá da tabela interpolada, ele vai buscar agora a vazão máxima de 2.870 metros cúbicos hora. Então vocês podem ver que a caixa já está reagindo e ela já está abrindo, buscando a vazão máxima. Acho que dá para ler, né? Agora está em 1.300 e ela vai abrir. Tá? Muita gente confunde, né, achando que a vazão máxima vai estar 100% de abertura da caixa. Né? Isso não é verdade. Né? Pode, às vezes, com 30% a 40% de abertura, a gente já chega na vazão máxima. Vai depender da configuração do sistema, da composição do sistema, ou seja, da posição dela em relação às outras caixas, da configuração do inversor. Né? Mas aqui ela já está... Você vê, a caixa não está 100% aberta, mas já está chegando perto da vazão máxima. Tá? Isso mostra até o porquê
do desequilíbrio, né? E às vezes de você não ter uma VAV que trave a vazão máxima, né? Imagina se essa caixa aqui abrisse um pouco mais, ela ia ultrapassar a vazão máxima e ia fazer com que não tivesse vazão nas demais. O vídeo é esse, pessoal. Alex, acho que acabou o vídeo aí, né? Sim, eu vou passar de novo. Tem alguma outra parte da apresentação? Não, o conteúdo é esse, tá? Então, Perfeito. resumindo, né, expliquei a teoria, mostrei as fórmulas, né, as fórmulas que constituem aí o sistema de VAV, como se configura, né, quais são os principais componentes e, por último, um vídeo demonstrando. Eu fico à disposição aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Acredito que vai ser direcionado aí para o Jerônimo, para o Alex, mas eu vou ter o maior prazer de esclarecer qualquer dúvida, né, e ser útil aí no que for possível dentro do trabalho de vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Nós que agradecemos, Maurício. Muito bom conteúdo. E agora eu vou passar para o Jerônimo ler as perguntas que o pessoal tem na plataforma. Eu vou passar para ele a palavra. Ok, boa noite. Tá me ouvindo bem aí, Alex? Sim. Tá. Vou começar aqui então com a pergunta do Rander Matos. Ele pergunta qual a distância de instalação de uma VAV antes e depois de curvas. Essa pergunta é muito boa. Essa distância, geralmente, ela está no catálogo da caixa de VAV, né? Porque é importante ter, você não pode ter regime turbulento, né? Então, assim, tem que se observar o trecho reto antes e depois, de acordo com a caixa de VAV. Não existe uma distância padrão, tá? O que eu posso dizer é que as VAVs, as caixas redondas, elas têm uma estabilidade melhor do que as caixas retangulares. Tá? Uma solução para se evitar problema em VAVs que estão muito próximos de curva é, eventualmente, colocar um painel perfurado antes dela, lembrando que esse painel perfurado vai aumentar a perda de carga, né, como consequência, mas é uma forma de se fazer, em alguns casos de reforma, retrofit, onde a leitura de vazão está oscilando muito, se utiliza desses painéis perfurados. Tá? Mas respondendo, isso está geralmente na caixa, na especificação do fabricante da caixa. Tá. Bom, seguindo aqui tem a pergunta do Fernando Alves. Ele pergunta se a vazão mínima da VAV, em alguns casos, não deveria ser a menor para conseguir fazer o efeito de distribuição do ar. Por exemplo, em vez de ser a vazão mínima de ar exterior, ser a vazão mínima para conseguir esse efeito de distribuição. Olha, a vazão mínima, se ela for regulada, dependendo de como ela for regulada, ela também pode gerar problemas de ruído e de estabilidade, né? Para que ela não seja igual à questão de renovação de ar, é recomendada a utilização dele em conjunto com o sensor de CO2, né? Nesse caso, sim, a gente conseguirá trabalhar com um sistema mais econômico, né? E com um equilíbrio maior. Tá. O Fernando Alves pergunta aqui também se é possível fazer uma lógica de controle, o controle com mais de uma lógica, por exemplo, fazendo alterar o set point mínimo por sensor de ocupação. Sim, eu não abordei, mas é uma prática muito comum, né? A VAV, em sua configuração, geralmente ela tem pelo menos um modo ocupado e desocupado. Então, o modo ocupado seria o set point de trabalho, né? E o modo desocupado seria geralmente vai para a vazão mínima, né? E tem também o pré-ocupação, né? Que eventualmente tem um set point diferenciado, ao invés de 22 vai para 24. Então, sim, é muito comum no mercado você ter controladores de VAV com mais de um set point, 2 ou até 3 set points diferentes. Tá? Lembrando que eu foquei no que abrange 90% do nosso mercado, que são as VAVs que tem somente refrigeração, né? Mas
A gente vê muito lá fora, principalmente, né, onde você tem aquecimento embarcado na VAV, VAVs com changeover, ou seja, ele trabalha no modo refrigeração, e aí você tem uma curva oposta que é o modo aquecimento. Tá? Então você teria que ter um changeover, que pode ser automático ou não. Eu não cheguei a abordar nesse treinamento. Numa próxima eu poderia ilustrar melhor esse sistema, tá? com mais tempo, mas respondendo a pergunta, sim, é muito comum isso. Tá. E para finalizar aqui tem a pergunta do Rander, de novo, Rander Matos. Para a leitura correta de vazão, ou independente da posição de instalação, próximo a uma curva, por exemplo. Acho que ele quis perguntar aqui se o quanto a curva influencia na leitura correta de vazão. A proximidade de uma curva, geralmente, ela influencia muito. Né? Eu já vi casos onde a leitura ficava oscilando entre 0 e a vazão máxima, assim, principalmente se ele estiver mais próximo do ventilador, né? Mais próximo do equipamento de ar, vai ser maior a turbulência. Tá? Então, é bem recomendável que não se instale VAV perto de curva. Né? Tá ok. Bom, agora a solução para isso é aquilo que eu falei, né? Seria a placa perfurada, né? Onde não tiver jeito, mete uma placa perfurada. Tá certo. E, hein, Maurício, eu tenho uma questão aqui. Como que tu vê alguns sistemas tem caixa VAV no insuflamento e no retorno, né? Como que tu vê esse funcionamento duplo, assim? A regulagem, ou se funciona bem? Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre isso porque eu particularmente não costumo ver esse tipo de sistema, né? Uhum. Agora, principalmente para conforto, né? Então, eu não vi projetos dessa forma. O que eu já vi é para aplicações específicas em sala onde tem o controle de pressão, que é importante. Aí sim, a gente coloca uma VAV no insuflamento e a outra no retorno, né? Para que eu possa controlar, ou seja, ter um retorno menor para gerar pressão positiva ou vice-versa. Né? Então, se for para controle de pressão, sim, eu já vi a aplicação, ele é eficaz, ele funciona, no entanto, ele gera um trabalho árduo de manutenção, porque a manutenção, né, principalmente da leitura do sensor de pressão é super importante. Né? Mas em conforto, sendo bem sincero, eu nunca vi esse tipo de aplicação com VAV no retorno. Tá. Bom, não, justamente é para o controle de pressão, eu esqueci de comentar isso. Perfeito. Então acho que eu respondi a pergunta. Não, respondeu bem. E aí tem uma última questão aqui do Bruno Canas, e ele pergunta se o sistema de vazão variável com ventilador, que é o Fan Power Add Boxes, funciona muito diferente de caixas VAV. Não sei se tu tem experiência com... Não sei, eu ia falar, não sei responder essa pergunta. Eu desconheço essa aplicação, desculpa a minha ignorância, Bruno, mas não saberia responder. Tá. Eu já vi aplicações que eu acredito que seja dessa nomenclatura em volume de ar variável pelo piso. Eu não sei se seria isso, tá? Mas eu não tenho experiência necessária para responder com propriedade esse tipo de pergunta. Tá legal. Bom, com isso então finaliza aqui a sessão de perguntas. Bom, pessoal, então, né, estamos encerrando o webinar. Né, muito obrigado pela presença de todos, em especial ao palestrante, o engenheiro Maurício Noguchi, né, por ter compartilhado um pouco da sua experiência, né, com sistemas de volume de ar variável conosco. Né, então, foi uma honra. Muito obrigado, né, pelo conteúdo, pelo excelente conteúdo. E encerramos aqui, então, o webinar. Uma boa noite a todos. Quero agradecer ao Jerônimo também por ter, né, contribuído com a sessão de perguntas e a todo o EA da Ashley. Né. Então, também para o pessoal que ainda não faz parte, dei uma pesquisada, né,
nas redes sociais, né? Tem bastante gente jovem participando da Asher e são todos muito bem-vindos. Então, uma boa noite a todos e até o próximo webinar. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.